Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, nesse momento bastante inquietante para todos nós aqui no Brasil. Isso porque as pessoas que se ocupam em analisar as coisas ao nosso redor, no cotidiano, com racionalidade, que acompanham os acontecimentos da vida da política e da economia, todos nós estamos com um certo estarrecimento de ver que de repente brotou do nada uma discussão preocupante que remete o Brasil numa era medieval e num assunto que já foi superado por todas as nações desenvolvidas do planeta, né? Enfim, mas quem é que está catalisando esse tipo de situação? Quem é que está colocando um assunto tão sensível em evidência? Quem é que está criando tumulto na sociedade brasileira? Bom, aquilo que é chamado no Congresso de bancada evangélica e bancada evangélica bolsonarista. Essas pessoas são evangélicas mesmo? Essas pessoas defendem valores cristãos, valores religiosos? Essas pessoas têm uma prática no seu cotidiano que se conecta com aquilo que se apresenta como sendo uma pessoa que defende coisas boas? Enfim, e do ponto de vista objetivo, quando essa bancada evangélica ela é chamada para se posicionar em assuntos da economia que atingem o trabalhador, as questões relacionadas à educação que atinge o trabalhador, os fiéis, né, das igrejas também, as questões relacionadas à saúde pública, a saneamento básico, aos interesses do Brasil, à dívida pública, como é que essa bancada normalmente se posiciona? Sempre contra o povo brasileiro, sempre a favor dos grandes interesses do grande capitalismo, né, dos poderosos, do capital transnacional que atua aqui no nosso país. É por essa razão que essas figuras, que são na verdade picaretas, né, que se apresentam como religiosos, eles sempre foram estimulados, eles sempre foram tolerados pela mídia, pelo poder econômico, pelas instituições aqui no nosso país, exatamente por exercerem dentro do Congresso Nacional esse papel funcional. Chamam a atenção, ganham votos baseados em pautas morais, em pautas de costumes, como se costuma dizer, né? E atuam, do outro lado, a favor do grande capital ou do grande poder econômico, dos endinheirados, dos poderosos, sempre contra os interesses do povo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns fatos desses e também sobre uma situação que eclodiu. Os militares estão preocupados com mudanças no orçamento da União. Eles estão dizendo, olha, conosco não mexam no nosso, podem mexer em tudo, mas não toquem no dinheirinho dos militares, né? Mas para onde será que essa discussão caminhará? Será que essa situação pode resultar em alguma coisa positiva? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, não se esqueça, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos aqui às pautas, né? Em primeiro lugar, muitas pessoas cobrando do presidente da República um posicionamento como um líder, né? O líder tem que se posicionar. Tem um livro do Michel Foucault chamado Parrésia, né? E ele trata de um fenômeno que lá na Grécia Antiga já acontecia, que os governantes sempre tinham pessoas ali que funcionavam como ouvidores daquilo que acontecia na cidade, né? Na polis. E eles diziam sempre as coisas que eles coletavam, né? Independente do governante ele ficar feliz ou não ficar feliz. Muitas vezes ele escutava ali, o governante escutava a verdade e que eram muito incômodas, né? E muitas vezes até quem estava dizendo as verdades, estava transmitindo as informações, que era mal visto, né? Em várias culturas, em várias sociedades no mundo, sempre houve uma figura de uma espécie do ouvidor geral, uma figura que escutava. Muitas vezes eles eram até executados, né? Porque eles sempre traziam notícias que às vezes não agradavam o detentor do poder, né? O Michel Foucault ele
continua a desenvolver esse raciocínio nessa linha e diz que como o homem hoje, o homem político, ele não está dizendo a verdade na maior parte das vezes, a sua verdade. Ele sempre diz aquilo que a opinião pública está entendendo como sendo a melhor posição. E isso é um fenômeno. Para se ganhar as eleições, no mundo inteiro se faz pesquisas, né? O Michel Foucault já atestava isso, para saber o que o povo está achando de determinado assunto. E ele salienta que o grande líder, ele muitas vezes, ele se posiciona até contra esse senso comum da sociedade. Porque é nesse momento que ele revela que, de fato, ele tem uma preocupação, ele tem uma visão além daquilo que está pensando a média da sociedade. Então, quando ele é verdadeiro, quando ele defende as suas posições e defende com honestidade, com profundidade, sempre haverá uma parcela da sociedade que, passado algum tempo, pode até não concordar instantaneamente, mas depois acaba vendo que aquela fala era a fala racional, aquela que contemplava, de fato, o melhor interesse da sociedade e da população, né? Esse livro é muito interessante e ele tem a ver com esse momento que nós estamos passando. Porque tem muito picareta que fica olhando pesquisa, por exemplo, os conservadores, né? A maior parte do Brasil é contra o aborto. Aí eles pegam um dogma desse, que é mal colocado sempre, né? Porque quem é a favor do aborto no mundo, gente? Isso eu acho assim uma grande sacanagem, me desculpa a expressão, né? Com a mulher, né? Porque a mulher que está com uma gravidez indesejada, por alguma razão, uma razão biológica, a razão de uma doença, de um trauma, enfim, ninguém faz o aborto como se fosse ir num restaurante, pedir algum prato, ou fosse tomar um sorvete. É sempre uma coisa muito sofrida para qualquer ser humano. Para a família, quando está envolvida com essa história. E aí vem esses picaretas que se apresentam como religiosos e colocam a mulher, mais uma vez, sobretudo a mulher mais fragilizada, como sendo destinatária de uma sanção, de uma cadeia. Gente, é um negócio muito barra pesada, né? É gente sem escrúpulos, é gente que desumana, gente que não se coloca no lugar do outro, né? Enfim. E o Lula foi agora no encontro do G7, aliás, onde todos os países do G7, inclusive a sede, a Itália, defendem, né, já têm inscritos nos seus ordenamentos a possibilidade do aborto. Inclusive na França, o aborto é constitucionalmente protegido como um direito da mulher. Enfim, o Estado não teria o direito de interferir na vida dessa mulher. E vamos sublinhar mais uma vez, nenhum divertimento para as pessoas que estão nessa situação e para a família dessas pessoas, né? Bom, e aí Lula disse nesse encontro que é contra o aborto, mas que o projeto é uma insanidade. Vamos pegar aqui um trecho da fala do Lula, exatamente nessa pergunta aqui. Vamos ver se o áudio está legal para compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Precisa de alguma mudança. Obrigada. Veja, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, alto e bom som, não é a primeira vez que eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 94, já fui candidato em 98, já fui candidato em 2012, já fui candidato em 2006, fui candidato em 2022, ou seja, é que eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, fui casado, sabe, tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu voltava a tomar ciência disso, eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito à vítima. É isso que precisa ser feito. Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima tem que ser punida com mais rigor do que o estuprador, não é sério. Sinceramente, não é sério. Bom, então o Lula vai se envolver mais nessa questão, né? E certamente nós teremos aí mais debates sobre essa situação, inclusive, né, com esse pano de fundo que eu acho que é importante ser levantado, né? Por que essa gente está levantando essa questão agora? Uma questão que conflita a sociedade. Quais são os interesses que essa gente tem defendido ao longo da sua trajetória dentro do Congresso Nacional? Nós vimos que essa gente, além de tudo, né, todos eles
foram ali cúmplices e estiveram atuando para se destruir a democracia aqui do nosso país. Vários desses deputados aí estão implicados em várias investigações que só não acarretaram a prisão de alguns porque tem mandato popular, né? Aí muitas coisas, gente, que tem incomodado também, né, diz respeito assim a cara de pau que se envolvem essas figuras aí, de nunca se colocarem, como eu sublinho aqui com vocês, no lugar da pessoa que está passando por uma situação, né? Quando tem se falado que a mulher seria punida com a cadeia, não é só a mulher não, gente. São todas as pessoas que tiverem conhecimento, por exemplo, uma filha que tenha ficado grávida em função de uma violência, se os pais levam a filha para uma clínica, se um médico faz, ou se uma pessoa faz a interrupção da gravidez, todos serão responsabilizados por um crime análogo ao homicídio. Então, é um drama muito grande, né? Agora, o que essas criaturas estão ganhando com isso, né? A não ser tumultuar a sociedade brasileira. Bom, esse aqui foi o Lula lá no encontro do G7, né? Chegando lá. Ele foi recebido aqui, eu queria destacar isso para vocês, né? Pela Meloni lá, que é de ultradireita, né? E olha só, foi recebido aqui de um jeito aqui super afetuoso, né? Trocou ali super amabilidades, né? Mostrando que é possível se conviver com uma pessoa que é de direita, mas dentro do campo civilizatório, né? Bom, daí a gente chega aqui nessa notícia aqui, né, que é muito interessante. Forças Armadas preparam reação política à ofensiva do governo sobre a Previdência Militar. Ministra do Planejamento afirmou que revisão do sistema de proteção social da categoria pode entrar nos cortes de gastos pretendidos pelo governo Lula. E aí os militares estão pulando, né? A cúpula das Forças Armadas não gostou nada de ver a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sugerir revisão no sistema de proteção social dos militares no âmbito do ajuste fiscal. No mesmo dia, o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, fez alertas sobre a fatia do orçamento gasta com a caserna durante o julgamento das contas presidenciais de 2023. Gente, quem sabe, né, os militares podiam convidar a professora Maria Lúcia Fatorelli para um debate lá nas Forças Armadas, né, no Estado-Maior das Forças Armadas, para quem sabe mostrar para eles que o orçamento com defesa do nosso país consome 1,81% e os juros para amortização da dívida 43%. Quem sabe os militares, olhando aqui para esse gráfico aqui, eles não começam a entrar também nessa discussão, né? Quer se fazer um ajuste fiscal, vai exatamente nas rubricas que percentualmente são menores dentro do orçamento da União. Então fica aí, né? Convidem a professora Maria Lúcia Fatorelli, senhores comandantes das Forças Armadas. Tenho certeza que vocês vão encontrar ali alguns apontamentos que vocês nunca pensaram em fazer em relação à pátria, né? O orçamento da pátria, aquilo que diz respeito mesmo às coisas concretas da nossa existência, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Mais tarde a gente se encontra. Tchau!